Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje contemplamos um itinerário missionário. Esse itinerário que nós precisamos aprender a cumpri-lo em nossa vida. Porque se nós olharmos bem, o evangelista ele vai dizer que Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Veja que Jesus ele nos chama e nos envia aonde ele deveria ir, ou seja, porque nós somos realmente essa presença de Cristo em todos esses lugares. E se nós olharmos bem, nós vamos ver que Jesus enviou de 2 a 2, porque não é possível manifestar a presença de Cristo sozinho, em plenitude, mas é através da comunhão fraterna que Jesus Cristo está presente. É dessa maneira de se relacionar e de viver manifestando o amor, a caridade, a misericórdia, o perdão um para com o outro, que Jesus Cristo se manifesta ao mundo. Depois, Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre o pedido que nós precisamos fazer. E ele vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E vai nos ensinar a pedir, dizendo: por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Aqui nós temos um outro aspecto da missão. Nós somos chamados para a colheita, ou seja, isso significa que Deus já realizou a grande obra e nós precisamos unicamente ir ao encontro da humanidade para testemunhar Jesus Cristo e assim colher almas para o reino dos céus. Depois, Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre as dificuldades e principalmente os perigos da missão. E ele vai dizer: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui nós vemos como que é importante sermos esses cordeiros. Cordeiro porque precisamos ser dóceis à obra de Deus, à moção do Espírito Santo, para que nós possamos resistir os lobos, para que nós não nos deixemos levar por aqueles que vêm nos incutir medo, para aqueles que vêm cada vez mais nos roubar do caminho de Deus, do caminho de missão. E depois Jesus ele vai dar algumas indicações. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias.
ou seja, bolsa, sacola e sandálias são elementos de segurança. Depois, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Esse é o primeiro anúncio, o anúncio que é a promoção da paz. Transmitir a paz é transmitir a presença do Espírito Santo, porque a paz é um fruto do Espírito. E quanto mais nós transmitimos e promovemos a paz, mais a obra de Deus acontece na nossa vida e através da nossa vida para a vida dos nossos irmãos, daqueles que nós encontramos. Depois, Jesus Cristo ele vai dizer: se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Depois, Jesus ainda continua: permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Aqui nós vemos, Jesus ele diz para que a gente não fique andando de lugar em lugar, mas quando chegarmos num lugar que esse lugar nos acolher, é para que nós possamos permanecer naquele lugar, para dedicar tempo àquela casa, àquela família, para que possamos realmente, através desse convívio de fraternidade, possamos manifestar a presença de Cristo. Depois, Jesus ele vai continuar dizendo: não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Veja que aqui essas últimas recomendações nos mostram aquilo que realmente são os sinais messiânicos, porque Jesus Cristo ele nos dá autoridade para curar doentes. E veja que a primeira cura que alguém pode receber não é uma cura corporal, é a cura da alma. Essa cura onde o ser humano ele resgata o verdadeiro sentido da sua vida. E resgatando o verdadeiro sentido da sua vida, ele é capaz de ressignificar tudo em sua vida, inclusive os seus males corporais, inclusive as suas doenças, inclusive aquilo que muitas vezes pode estar sendo causa de sofrimento, mas quando em Cristo tudo é ressignificado, o sofrimento ele começa a se tornar certeza de salvação. E por fim, Jesus ele nos chama a anunciar o segundo anúncio: o reino de Deus está próximo de vós. Aqui nós vemos, aquilo que é o fim último da nossa vida, o reino dos céus. Mas Jesus Cristo ele nos chama a atenção e vai dizer que o reino de Deus está próximo de vós. Ou seja, quando Jesus Cristo se manifesta na nossa vida, o reino de Deus já está dentro de nós. E quanto mais nós aprendermos a proclamar, transmitir e promover a paz, mais nós daremos a experiência do reino de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Assim, nós já viveremos nessa terra uma vida eterna começada. Essas são as indicações missionárias de Jesus Cristo para a nossa vida, para que possamos, em todos os momentos, sermos verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Thank you.